Deus não é cristão. Isso mesmo que você acabou de ouvir, vou falar de novo. Deus não é cristão. Primeiramente, precisamos entender que Deus é um Deus trino, ou seja, são três pessoas que formam o mesmo Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. É muito bom nós entendermos que cada um tem suas próprias características. Cada um possui raciocínio, inteligência, cada um possui caráter, cada um possui sentimentos e cada um possui vontade própria. Essas características são vistas como essenciais para nós classificarmos uma pessoa como um indivíduo independente. Eu estou dizendo para você que o Espírito Santo, que Jesus Cristo e o próprio Deus são três pessoas independentes que possuem seus próprios sentimentos, cada um possui suas próprias características, cada um possui suas próprias vontades, cada um faz as suas próprias escolhas e esses três fazem apenas um Deus, formam um Deus. Jonathan, aonde há isso na Bíblia? Quando falamos, por exemplo, de escolha, o próprio Jesus Cristo diz: eu tenho escolha, e a minha escolha é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, eu tenho uma comida para comer, e a comida que eu como é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. Nós também podemos observar que eles possuem sentimentos. Por exemplo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo se entristece, ele também se alegra. Também poderemos ver que eles têm vontade própria. A vontade de Deus é soberana. Você também vai ver o Espírito Santo em várias vezes dizendo para Paulo entrar em uma cidade e não ir até a outra cidade. Cada um dos três também possui caráter. O caráter do Espírito é santo, o caráter de Deus é verdadeiro e o caráter de Cristo é amor. Então observamos que cada um possui as suas características. Embora os três estejam separados, formando o mesmo Deus, podemos chamar isso de trindade. O que um sente, ou o que um é, ou o que um faz, os outros são também, compartilhando assim das mesmas características, embora separados. Então o que Jesus é, Deus também é, o que Deus é, o Espírito também é. A própria palavra diz que há três que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito, e os três são um, dando a ideia de que os três, embora separados, compartilham da mesma essência. Dito isso, nós poderemos olhar para Deus e entender o porquê Deus não é cristão. Eu vou mais a fundo. Existem muitas particularidades entre as pessoas e algumas discussões teológicas. Algumas vão dizer que o calvinismo é o certo, outros vão dizer que o arminianismo é o certo. Eu pergunto, o que é certo? Arminiano ou calvinista? Tanto um quanto o outro são visões acerca de um mesmo Deus. Então vamos tirar os olhos dos homens e colocar os olhos em Deus. Deus é calvinista ou arminiano? Deus é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Deus, ele é budista? Ele é islâmico? Ele é cristão? Por que é que eu estou afirmando que Deus não é cristão? Primeiro, se eu digo que Deus é cristão, estou dizendo que ele é em essência, em completude, em plenitude. Então, se eu digo que Deus é, a essência de Deus é o próprio cristianismo. Se eu digo que Deus é o próprio cristianismo, eu estou afirmando com a minha boca que a salvação vem pelo cristianismo. Então, estou indo contra a palavra, aonde a passagem bíblica vai dizer que não há outro nome dado aos homens pelo qual haja salvação, se não for Jesus Cristo de Nazaré. Lá não está escrito que a salvação vem pelo cristianismo, mas vem pelo Jesus que Deus entregou por todos nós. Deus não entregou o cristianismo para morrer na cruz. Deus entregou o próprio Jesus para morrer na cruz. Então, se eu digo que Deus é cristão, eu acabo caindo na afirmação de que só há salvação através do cristianismo. Então, todos que vieram antes do cristianismo estão perdidos, estão condenados e estão no inferno. Se você diz que Deus é cristão, se você diz que a salvação é através do cristianismo, você está dizendo que Abraão foi para o inferno, que Isaac foi para o inferno, que Jacó foi para o inferno, Daniel foi para o inferno, Moisés foi para o inferno. Todos eles não tiveram contato com o cristianismo, porque o cristianismo é fruto do contato que o mundo teve com Jesus. Segunda afirmação, visto isso, nem Jesus era cristão. Jesus era judeu, que pregava raízes judaicas
imbuídas, embutidas, inseridas dentro das leis mosaicas. Então Jesus, sendo judeu, inaugura o cristianismo após o seu ministério. Então observa-se que a salvação não vem através do cristianismo, porque primeiro, senão todos antes do cristianismo estariam no inferno. Segundo, nem o próprio Jesus é cristão. E terceiro, o cristianismo é fruto do contato que o mundo teve com Jesus Cristo de Nazaré. E quarto, se eu digo que a salvação vem pelo cristianismo, eu estou dizendo que o cristianismo é maior do que aquele que fundou o cristianismo quando imbuiu contato com o mundo. Estou dizendo que cristianismo é maior do que o próprio Jesus. E essa afirmação está errada. O cristianismo não é maior do que Jesus, porque eu não sou salvo através da religião ou das regras que existem dentro do cristianismo. Eu sou salvo através de Jesus Cristo de Nazaré, através da graça, através da fé. E isso aqui já dá até outro vídeo, outra pregação para outro dia. Por isso não dá para afirmar que a salvação é cristianismo, porque estou dizendo então que o cristianismo é maior do que o próprio Jesus. Visto isso, podemos finalmente afirmar que Deus não